Mais uma vez surge o nome do Richarlison, arrolado ao Vasco da Gama. Eu acho muito importante a gente debater esse tema. O atacante que é vascaíno e o nome dele é muito por conta de um ex-jogador que vestiu a camisa do Vasco na década de 90. Uma importante alteração na programação do Vasco, visando os jogos contra Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Vasco tem vários jogadores pendurados. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco. Vinheta rodada, tempo que você teve para se inscrever no canal. Meu muito obrigado. Deixa aí o seu like. Bom, parece que o Edmundo falou sobre futuras contratações do Vasco da Gama e citou o nome do Richarlison, jogadores que ele gostaria de ver no Vasco. É importante destacar que o Edmundo hoje não faz parte da diretoria do Vasco, mas ele tem um convívio muito próximo, não só com a atual diretoria, mas com pessoas ligadas também ao Vasco e à diretoria do Vasco. Não dá para não dar importância ao que o Edmundo fala. É relevante. Mas sobre o Richarlison, para também não passar para o vascaíno, torcedor, sonho inatingível. E que não é o caso do atacante do Tottenham. Eu vou explicar para você. Vou informar para você. E opinar também. O Richarlison, ele tem contrato com o Tottenham até o dia 30 de junho de 2027. É impossível tirar o Richarlison do Vasco. Ponto. O Richarlison tem 27 anos. Um enorme mercado europeu pela frente. É impossível o Richarlison, neste momento, no próximo ano ou daqui a 2 anos, desejar retornar ao futebol brasileiro. Ponto. O Richarlison já teve proposta milionária da Arábia Saudita recentemente. E ele mesmo falou: quero permanecer no futebol inglês, no Tottenham, e fazer história na Premier League e na Liga dos Campeões. O Tottenham gastou 58 milhões de euros para tirar o Richarlison do Everton. Segura aí, torcedor. O Richarlison é vascaíno. Já falou várias vezes sobre esse tema. O pai do Richarlison, o Antônio Andrade, colocou o nome de Richarlison por conta de um atleta que defendeu o Vasco na década de 90. Chamava-se Richardson. Ele só trocou o D pelo L, mas foi por conta do Richardson que o seu Antônio Andrade colocou o nome do filho de Richarlison. Dito isso, eu preciso falar o seguinte: o Vasco precisa estar sempre monitorando o Richarlison e não dar o mole que deu, guardado as devidas proporções, com o Daverson, que ontem fez 2 gols, eliminou o Fluminense e colocou o Galo na semifinal da Libertadores da América. O Daverson, assim como o Richarlison, se declarou vascaíno em várias oportunidades. O Daverson, em uma entrevista, disse que sonhava em jogar no Vasco. O Daverson estava em litígio com o Cuiabá. O Daverson jogaria no Vasco por um salário que o Vasco pudesse pagar. O Vasco precisava de um atacante. O Vasco não foi atrás do Daverson. A questão agora do Richarlison precisa estar sempre monitorado. A exemplo do que fez o Fluminense com o Thiago Silva, com o Marcelo, o Flamengo em relação ao Michael, São Paulo com o Lucas Moura e outros exemplos por aí. O que é estar monitorando o Richarlison? Sempre estar em contato com ele.
falando de Vasco, dando um alô. Tô aqui. Ó, Richarlison, primeiro momento que você desejar voltar ao futebol brasileiro, eu quero, hein? Vamos conversar. Richarlison tá com o contrato terminando lá no Tottenham. Ô, Richarlison, tudo bem? Rapaz, como é que tá essa situação aí? Ah, vai renovar? Pô, legal, beleza. Qualquer coisa eu tô aqui. O Vasco tem que estar sempre próximo do Richarlison. Para quando o Richarlison tiver uma proposta e com a intenção de retornar ao Brasil, ele lembrar que o Vasco sempre esteve monitorando, para que ele possa comunicar ao Vasco, ó, recebi uma proposta de um clube aqui, para dar a oportunidade do Vasco de realizar também uma proposta. E não quando o Vasco percebeu, o Richarlison voltou e está jogando num outro time, e o Richarlison é Vasco e poderia estar jogando com a Cruz de Malta no peito. Então esse monitoramento o Vasco precisa fazer. Esse monitoramento é fundamental para que no futuro o Vasco não perca a oportunidade de ter em São Januário um jogador do tamanho do Richarlison. Dito isso, vamos para o jogo contra o Cruzeiro? O Vasco teve uma alteração fundamental, importantíssima na programação. O Vasco está indo sábado para Belo Horizonte, joga contra o Cruzeiro e não mais vai voltar ao Rio de Janeiro. Vai permanecer na capital mineira para o jogo da quarta diante do Atlético. E por que isso é fundamental? Por que isso é importante na minha avaliação? São menos 2 viagens que o Vasco fará entre um jogo e outro com prazo de 3 dias. São minutos, são horas de recuperação que o Vasco está ganhando. Ao invés do Vasco sair do estádio do Mineirão, pós-jogo contra o Cruzeiro, ir para um aeroporto, aguardar horário de embarque, pegar o avião, cada jogador ir embora para sua respectiva residência, o Vasco sai do Mineirão e vai direto para o hotel. Começaria o descanso dos jogadores do Vasco. E na terça-feira, ao invés do Vasco treinar no CT Moacir Barbosa, deslocamento para o aeroporto, esperando o horário do voo, viajar, sair do aeroporto, Confins é longe, é quase 1 hora do centro de Belo Horizonte. Esse deslocamento, fazer check-in no hotel, não, o Vasco já estará em Belo Horizonte. Então são 2 viagens a menos que o Vasco fará. Além do que, Belo Horizonte tem vários locais para que o Vasco possa treinar e recuperar os seus jogadores. O CT do Cruzeiro, que o Vasco não vai utilizar o do Atlético, antes dos jogos contra o próprio Atlético. Então o Vasco pode negociar com o Cruzeiro, com o América Mineiro e até com o Minas Tênis, que não é um clube de futebol, mas é um baita clube com uma baita estrutura gigantesca que o Vasco pode negociar também para recuperar seus atletas nos aparelhos, na sala de musculação, na sala de fisiologia do Minas Tênis. Então foi uma bola dentro da diretoria do Vasco. O Vasco tem jogadores pendurados, hein, para o jogo contra o Cruzeiro. Ferretti, Hugo Moura, Rayan, Lucas Piton, David, o Matheus Carvalho e o Adson, que está pendurado, mas está machucado, não vai para jogo. A partir do meio-dia, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco, para que a gente possa interagir melhor.